Um dos momentos mais épicos de todo o MCU até agora foi quando o Capitão América empunhou o Mjolnir de Thor durante a batalha climática em Vingadores Ultimato. Enquanto Steve Rogers era digno de carregar o martelo de Thor, o mundo das histórias em quadrinhos da Marvel apresentou inúmeros personagens que nunca deveriam ter sido autorizados a erguer uma arma tão poderosa. Desde problemas de continuidade até simples trapaças para segurar o Mjolnir, vamos dar uma olhada em todos aqueles que conseguiram colocar as mãos no martelo, mas definitivamente não eram dignos. O mercenário tagarela é violento, arrogante e faz praticamente o que quer. Ele não preenche exatamente os critérios para ser digno de empunhar o Mjolnir de qualquer forma. Seria um grande insulto mostrá-lo na tela com o martelo de Thor, mas tudo parece justo nos quadrinhos. Tome como exemplo Deadpool número 37. Na edição, Deadpool passa várias páginas com Loki antes do deus da trapaça decidir presenteá-lo com o Mjolnir. Deadpool consegue convocar o martelo, voar com ele e usar a poderosa força para derrubar, mas, no estilo típico de Deadpool, ele tem outros planos. Isso inclui jogar um jogo de martelo em uma feira e usar o Mjolnir como um bastão em um jogo de beisebol. Claro, Loki também é conhecido como o príncipe da mentira, e acaba que o Mjolnir que Deadpool tinha era na verdade uma farsa. Pelo menos ele conseguiu se fantasiar por um tempo, até mesmo usando o traje tradicional de Thor. E o final surpresa faz sentido, porque não vemos nenhum futuro em que Deadpool seja digno. Viúva Negra passou por muitos altos e baixos com seus colegas Vingadores. Ela estava ao lado de Tony Stark antes mesmo dos Vingadores existirem. Em Vingadores, Era de Ultron, ela nem tentou levantar o martelo de Thor, provavelmente porque sabia que, não importasse o que acontecesse, havia uma quantidade muito grande de sangue em suas mãos para que ela fosse digna. No entanto, apesar de sua história sombria com a Sala Vermelha e missões que esperamos ver no próximo filme solo da Viúva Negra, a heroína conseguiu erguer o Mjolnir nas páginas dos quadrinhos da Marvel, provavelmente quando não deveria. Concedido, os eventos ocorreram nas páginas da série What If da Marvel, mas ainda assim apresentaram uma situação em que ela segurava o martelo. Na história, Thor morre e Viúva Negra visita seu túmulo, logo percebendo que pode facilmente erguer o Mjolnir. Depois de confiar em suas próprias habilidades de combate por anos, é bom vê-la com mais poderes, mas de todos os outros Vingadores, ela seria uma das menos prováveis de ser digna de carregar o legado de Thor. Ao segurar o martelo, ela rapidamente se transforma de seu macacão preto de couro para um traje inspirado em Thor, capa e tudo. Avançando 40 anos depois, descobrimos o que uma heroína poderosa ela era. Ao longo dos anos, os quadrinhos da Marvel provaram que às vezes não se trata apenas de ser digno o suficiente para mover o Mjolnir, mas sim de ter a força bruta para fazê-lo. E considerando o enorme poder do martelo, seria necessário uma quantidade de força do tamanho do Hulk. O incrível Hulk usou seu poder para fazer o Mjolnir mexer, mas a imensa força de destruição nunca foi verdadeiramente considerada digna de segurar o martelo e usá-lo como sua própria arma. A única maneira dele segurar e usá-lo aconteceu quando o Hulk aproveitou uma grande brecha. Na revista em quadrinhos Vingadores se reúnem número 4, Hulk se encontra sob a influência de Thanos e seus poderes de controle mental. Antes que os Vingadores pudessem atacar Thanos, Hulk se volta para Thor, agarra sua mão, segura o Mjolnir e golpeia o Deus do Trovão com seu próprio martelo. A capa da edição mostra Hulk segurando o martelo sozinho, mas isso não é o que realmente aconteceu nas páginas do quadrinho. Foi mais uma capa inspirada em fantasia, e houve muitas sequências de sonho e fantasias onde Hulk segurou o Mjolnir outras vezes, apesar de nunca ter sido considerado digno. Magneto tem a capacidade de controlar vários tipos de ferro usando seus superpoderes mutantes, mas sempre houve exceções. O Mjolnir de Thor foi forjado em Uru. Não importa o que acontecesse, se Magneto não fosse considerado digno, então ele não seria capaz de segurar o martelo, superpoderes ou não. Bem, Magneto sempre consegue o que quer, e as regras foram completamente alteradas para o Universo Supremo. O Universo Supremo não precisava seguir as mesmas regras do universo Marvel tradicional, e graças a isso, várias brechas foram usadas para permitir que Magneto controlasse o Mjolnir. Acontece que a versão suprema do martelo de Thor também foi forjada com algum ferro, dando a Magneto o método conveniente de segurar a arma. Controlando o ar eletromagnético ao redor do martelo, Magneto conseguiu segurá-lo quando ninguém mais podia. Sendo um dos personagens mais indignos de levantar o martelo, é apropriado que Magneto só pudesse levantá-lo fisicamente em vez de ter acesso a todos os poderes. Essencialmente, Magneto poderia desferir golpes poderosos, mas de forma alguma comparável ao mesmo tipo de habilidades e impacto que Thor tem ao usar a arma. No primeiro filme do Thor, Odin lançou um encantamento de dignidade sobre o Mjolnir, e levou muito tempo para que Thor aprendesse sua lição e ganhasse a dignidade de segurar o Mjolnir novamente. Com todos os padrões elevados a seguir, parece quase impossível que Loki algum dia pudesse usar o martelo de seu irmão.
Nunca chegamos a ver isso em uma das muitas aparições de Loki no MCU, mas os quadrinhos são uma história completamente diferente. Todos sabemos que Loki não seria considerado digno o suficiente desde o início, então, assim como enganou Deadpool para segurar o Mjolnir, Loki usou alguns de seus próprios truques para segurar um martelo poderoso. Na série Terra X, todos os Asgardianos se tornam seres informes. Quando Loki descobre os poderes e habilidades associados a ser informe, ele decide se tornar sua própria versão de Thor. Como parte dessa criação, Loki consegue sua própria versão do Mjolnir e se considera digno o suficiente para segurar sua própria arma. Então, a série Terra X pode ser mais uma história paralela do que um cânone oficial, mas Loki encontrou uma maneira de segurar e usar facilmente o martelo com o qual seu irmão o provocou por todo o tempo. No MCU, há poucos personagens que empunharam o Mjolnir na tela grande. Um dos primeiros a fazê-lo, além de Thor, foi o Visão. Em Era de Ultron, vimos muitos heróis tentarem levantar o martelo em vão. A recompensa da cena veio mais tarde no filme quando o Visão o fez com facilidade. Erguer o Mjolnir não indicava que o Visão era digno, era mais uma brecha. O Visão não é uma criatura viva, então o encantamento do martelo não se aplica a ele, tornando fácil levantar e usar o Mjolnir quando necessário. Enquanto o uso do martelo pelo Visão foi uma ótima piada e recompensa engraçada, alguns momentos-chave no MCU podem ter sido melhores sem isso. Por exemplo, imagine se ninguém tivesse realmente usado o Mjolnir além de Thor até os eventos de Ultimato. O momento brilhante do Capitão América já era épico, mas teria sido elevado ainda mais. O uso do Mjolnir pelo Visão não teve o mesmo impacto de forma alguma quando comparado ao do Capitão América. Estranhamente, apesar de segurar o Mjolnir no filme, o Visão nos quadrinhos nunca segurou o martelo. Mas não há nada como um bom crossover para mexer com o reino da lógica e ver o Mjolnir ser usado por personagens que você nunca esperaria. Neste caso, estamos falando do único e inigualável Conan, o Bárbaro. Em outra série What If da Marvel que basicamente joga o martelo por aí mais do que os trabalhadores da Home Depot, Conan, o Bárbaro, e Thor se uniram para enfrentar o malvado Photamon. Na história, Thor se mete em problemas típicos, sendo enviado de volta no tempo e abandonado em um mundo cheio de bárbaros. Thor eventualmente é derrotado e perece na história, deixando o martelo à disposição. Conan põe as mãos no martelo, e todos os novos poderes permitem que ele enfrente Photamon e tenha sucesso. A história ultra-violenta e o estilo de vida violento de Conan provavelmente não o tornam digno. Mas como uma história de si, tudo é mais aceito, observando que não passa de uma espécie de fanfic profissionalmente publicada. Agora, se fosse a versão de Conan, o Bárbaro, de Arnold Schwarzenegger, seria uma história completamente diferente. Se você achou os Guardiões da Galáxia meio estranhos com um guaxinim falante e uma árvore ambulante, bem, então você nunca leu a história de origem de Simon Walterson. Depois que o jogador de futebol americano universitário faz um acordo com uma bruxa e não paga, ela o transforma em um sapo. Quando um pedaço do Mjolnir se quebra, o sapo pega o pedaço e é instantaneamente transformado em Trog. O personagem é essencialmente uma versão sapo de Thor. Você sabe, como se vestisse seu sapo de estimação como o deus do trovão e o levasse para a Comic Con para um concurso de cosplay? Então, tecnicamente, Trog não segurou o Mjolnir, mas sua própria versão menor, que foi apelidada de Frogjolnir para quem está acompanhando. Sendo um sapo heróico, havia apenas uma coisa que Trog poderia fazer, e era se juntar aos Vingadores dos Animais de Estimação. Sim, há uma equipe completa de super-heróis pets. Só não espere vê-los na tela grande tão cedo. Estranhamente, houve uma história separada em que Loki transformou o verdadeiro Thor em um sapo e ele ainda conseguiu segurar um martelo. Não há nada como um bom sidekick dos quadrinhos da Marvel para ajudar a adicionar fluidez narrativa, fornecer pontos-chave da trama e ajudar nossos heróis quando necessário. Ao longo dos anos, um dos principais sidekicks foi Rick Jones. Embora nunca o tenhamos visto oficialmente no MCU, o personagem foi um importante sidekick dos quadrinhos para heróis como Hulk, Capitão América e Capitã Marvel, entre outros. Bem, não negue o poder desses sidekicks porque Rick Jones conseguiu segurar o poderoso Mjolnir. E sim, viagem no tempo e futuros alternativos estavam envolvidos. Nos quadrinhos, Jones é visitado por versões boas e más de si mesmo, com uma delas vindo da realidade do futuro imperfeito. Foi essa versão boa de Rick Jones que revelou ser digno de carregar o Mjolnir, mostrando ao Rick do presente o que ele poderia alcançar no futuro. Então há dois Ricks interagindo ao mesmo tempo, com apenas um deles sendo digno. Cara, Odin realmente teve que sussurrar muitas coisas para o martelo para ajudar a resolver todas essas cláusulas. Por que não dizer de uma vez? O Homem de Aço agora deveria ser chamado de Homem de Uru. Sim, em uma tentativa de ganhar dinheiro para alimentar as bases de fãs da Marvel e da DC, a Liga da Justiça e os Vingadores tiveram uma série de quadrinhos de crossover épica, e o Superman se envolveu de uma maneira que nunca pensamos que ele faria.
Nem mesmo a enorme força do Superman poderia erguer o Mjolnir, mas graças a outra brecha, nós o vimos empunhar um martelo, mesmo que ele provavelmente não precisasse disso para lutar. Então, como o ex-residente de Krypton conseguiu a habilidade de segurar o martelo? Simples. Odin Prometeu. Através de outro encantamento, o Superman conseguiu levantar o Mjolnir para a batalha, mas assim que a luta terminou, a habilidade de pegar o martelo foi removida. O interruptor ligar-desligar no Mjolnir foi um pouco demais, mas ainda foi legal ver o Superman carregando o martelo, mesmo que sua dignidade não fosse verdadeira para as origens da arma. E sim, o Batman provavelmente estava um pouco com ciúmes. Vimos grandes heroínas se tornarem dignas de segurar o Mjolnir ao longo dos anos, incluindo Jane Foster e a Tempestade dos X-Men. Um personagem que trapaceou para segurar o martelo sem provar sua dignidade? Vampira. Hora de voltar às páginas de outro quadrinho What If da Marvel, desta vez focando na interação de Vampira com Thor. O poder mutante de Vampira é a capacidade de absorver os poderes e energia dos outros, o que certamente é útil quando ela coloca a mão no Deus do Trovão. Uma vez que ela absorve os poderes de Thor, Vampira consegue trapacear para usar o Mjolnir, já que o tolo martelo deve ter pensado que ela ainda era Thor, embora com uma mudança drástica de penteado. Como parte da Irmandade dos Mutantes do Mal neste quadrinho, Vampira não tem intenções heróicas com o martelo e mata vários membros dos Vingadores no processo. Eventualmente, o poder e o núcleo emocional de Thor a superam, forçando Vampira a fazer o que é certo e se juntar ao lado bom novamente. Mesmo com a mudança de coração, ela ainda não provou sua dignidade e meramente segurou o martelo graças à sua astúcia. Parece que há uma quantidade interminável de brechas quando se trata de segurar o Mjolnir. Vimos Loki se passar por Thor, Vampira roubar seus poderes e Superman obter garras especiais apenas para quando está em batalha. Para a próxima entrada, apresentamos um clone maligno de Thor. Apelidado de Ragnarok, o clone foi inicialmente criado com a intenção de ser bom e em substituição à ausência de Thor. Tony Stark, Homem-Formiga e Senhor Fantástico combinaram seus conhecimentos para criar Ragnarok, mas o herói ciborgue acabou sendo tudo menos heróico. No início, Ragnarok conseguiu usar um Mjolnir duplicado, uma arma que apresentava os mesmos poderes e funções sem a preocupação de ser digno. Mas depois que Ragnarok foi enviado para uma realidade alternativa, ele conseguiu se tornar digno de segurar o verdadeiro Mjolnir, sem explicação dada. Estranhamente, carregar o Mjolnir nesta realidade alternativa significava que o clone maligno de Thor teria que ser completamente careca. Sim, não podemos inventar essas coisas. Em Thor, Ragnarok, vimos Thor e Hulk batalharem na arena de lutas. Mas quando Thor enfrentou o Hulk vermelho nos quadrinhos da Marvel, o resultado foi uma história completamente diferente. Não apenas o Hulk vermelho é indigno de segurar o Mjolnir, mas a maneira como ele o fez enfureceu os fãs profundamente e muitos desejaram que toda a história fosse eliminada da história da Marvel. Então, vamos recapitular para você e ver se você concorda. Enquanto o martelo de Thor voa para a atmosfera, o Hulk vermelho agarra Thor e depois se agarra à alça do martelo para sair voando. Ok, então porque Thor estava sendo segurado pelo Hulk vermelho, ele tecnicamente poderia ir para o mesmo passeio. Ótimo, vimos o Hulk original fazer isso antes também. Agora aqui é onde as coisas ficam um pouco duvidosas. Uma vez que o Hulk vermelho e Thor estão flutuando pelo espaço, o Hulk vermelho consegue segurar o Mjolnir sozinho. Qual é a razão? Não há gravidade forçando o martelo para baixo. Bem, esse é um grande problema porque nunca foi a gravidade que impedia o martelo de ser segurado. Thor teve muitos problemas familiares ao longo dos anos, mas houve um ponto em que as coisas ficaram tão ruins que seu irmão e pai decidiram que precisava haver um substituto. Sir Roger Norvell. Basicamente, se assemelhando a um Thor de cabelos vermelhos, Roger não era um asgardiano ou realmente alguém que você consideraria um herói. Ele era apenas um cinegrafista encarregado de capturar imagens para um documentário sobre Asgard e Thor. Isso foi antes de Loki decidir interferir e criar uma luta falsa entre Thor e Roger, tudo como parte de um plano maior. Durante a briga, Odin encarrega o Mjolnir de escolher um novo Thor, e, para grande choque de todos, o martelo escolhe Roger. É um grande insulto para o legado de Thor e uma grande confusão para todos os envolvidos. Não demorou muito para que Thor recuperasse o Mjolnir e seu título de Deus do Trovão, mas a breve viagem de Roger ao mundo de um super-herói se tornou um momento memorável de história dos quadrinhos. Então a próxima vez que você pegar um martelo, pergunte-se, você é digno? Porque se você não é, você acabará como todos esses personagens e provavelmente não vai durar muito tempo. Mas quem sabe, talvez você possa encontrar uma maneira de usar o martelo sem realmente prová-lo. Porque aparentemente, sempre há um loophole. Por enquanto, nos deixe um comentário e diga quem foi o mais indigno de segurar o Mjolnir. O Superman merecia carregá-lo? Algum grande que perdemos? Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no Cinemática Curiosa para obter mais conteúdos excelentes.